Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Efésios 3, no versículo 13, que diz assim: portanto, peço-vos que não desfaleçais em minhas tribulações por vós, a quais são a vossa glória. Então, irmãos, olha a diferença. Hoje eu vejo assim nas igrejas verdadeiras de Cristo mesmo, sabe? Que se cumpre na verdade o que Paulo esperava da igreja daquela época. Porque quando Paulo escreveu isso, hoje nós vivemos isso. Porque ele diz assim, eu peço que vocês não se desfaleçam pelas minhas tribulações. Então, irmãos, hoje em dia eu vejo que a igreja verdadeira de Cristo é totalmente diferente. A igreja de Cristo, aquela que ama os remanescentes, todos os remanescentes eu estou dizendo, seja aquele que está sentado no banco, seja profeta, seja pastor, seja presbítero, seja quem for, seja remanescente, seja filho de Deus. Então, irmãos, quando a gente vê que a pessoa está passando por maior luta, os remanescentes, os filhos de Deus, o que eles vão fazer? Eles não vão se abalar pela tribulação do outro. Eles não vão desistir do evangelho pela tribulação do outro. Muito pelo contrário. Se você vê que o teu irmão está precisando, o teu irmão está passando por dificuldades, o teu irmão precisa de oração, a igreja se levanta em oração, intercessão pelo irmão. A igreja levanta com alimento para ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, hoje em dia, irmãos, nós vemos que essa palavra ela é totalmente diferente nesse tempo. Paulo, ele diz assim, eu peço que vocês não se desfaleçam pelas minhas tribulações, pelas lutas que Paulo passava. Hoje em dia, não, irmãos. Hoje em dia a gente luta, a gente jejua pelo irmão, a gente ora pelo irmão, a gente sempre está intercedendo. Se a gente sabe que o irmão está passando necessidade, a gente vai lá, leva um alimento. Mas isso eu estou dizendo para os verdadeiros que estão ouvindo essa palavra, vai saber que hoje é diferente. Hoje se cumpre sim nos remanescentes essa palavra que Paulo fala. Eu passei por lutas, eu passei por tribulações, mas eu quero que vocês continuem lutando, eu quero que vocês continuem perseverando na fé de vocês. E é assim a vida do remanescente. Aquele que serve verdadeiramente, aquele que ele não vai ficar apavorado, desesperado pelo que aconteceu com o irmão. Não, ele vai socorrer o irmão, ele vai socorrer em oração, ele vai socorrer se precisar levar para algum lugar, ele vai socorrer em tudo que ele precisar. Esse é o remanescente que vê o seu irmão passando luta, passando aflições, ele não vai se abalar não, ele vai orar. Ele é aquele também que vê que o irmão está no pecado, o que ele vai fazer? Ele vai orar por esse irmão. Se ele tiver que aconselhar, ele aconselha também. Mas a diferença é que o remanescente, ele vai até agradecer, o rebelde não. O rebelde vai murmurar contra você, vai ficar com raiva de você. Mas a pessoa que recebe uma exortação e aceita e sabe que está errando e muda, você sabe que o sangue daquela pessoa não vai recair sobre a tua vida. Se você vê que o irmão está errando e você vai lá e corrigir ele, você está livre do sangue dele, porque você orientou, você avisou para esse irmão que ele estava errando, que ele estava falhando, e você foi lá e orientou esse irmão.
Então o sangue desse irmão não vai recair mais sobre a tua vida, porque você alertou. Agora, se ele aceitou a repreensão e agradeceu até, isso sim é o remanescente, porque haverá mudanças. Haverá mudanças na vida desse irmão. Assim eu creio, irmãos. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção hoje para que nós possamos ajudar todos os nossos irmãos, né, e irmãs nas tribulações e sermos fiéis ao Senhor até o fim, até a vinda do Senhor ou até quando o Senhor nos chamar. Então, deixa essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.